Olá, galera. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema cardiovascular, fazer uma revisão. Todo esse conteúdo também vai ser dado em sala de aula. Vamos falar um pouco sobre anatomia e fisiologia. Eu sou Gustavo Cardoso, professor de biologia do Humanista. Sistema cardiovascular, anatomia e fisiologia. Aqui eu coloquei alguns exemplos de coração, um exemplo mais popular, um mais fidedigno, mais próximo à realidade e um didático para a gente aprender sobre o coração, né? Essa bomba tão potente. Nossa aula vai ser subdividida em componentes do sangue, a gente vai falar sobre vários componentes, sobre a anatomia do coração, sobre os vasos sanguíneos, sobre a fisiologia da circulação, sobre a frequência cardíaca e pressão sanguínea. Vamos começar então pelos componentes do sangue, né? O sangue ele é composto por água, sais minerais, proteínas, que seria o plasma sanguíneo. Aqui eu coloquei um exemplo, uma imunoglobulina, sistema imunológico, fragmentos de células, as plaquetas, aqui estão elas, as células, que seriam as hemácias, e os leucócitos. As hemácias, elas são as células mais abundantes no sangue, elas não têm núcleo, são discoidais e repletas de hemoglobina. O que seria a hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína vermelha rica em ferro, cuja função é capturar o oxigênio nos pulmões e distribuir por todo o corpo. Então, a função das hemácias é transportar oxigênio e elas são vermelhas por causa da hemoglobina, que tem ferro. Os leucócitos também são conhecidos como glóbulos brancos. Coloquei todos os 5 aqui, são 5 tipos. São células esféricas, elas são nucleadas, diferente da hemácia que não é nucleada, elas são nucleadas, com um diâmetro 2 vezes maior do que o das hemácias. Eles são divididos em 2 tipos, os granulócitos, que estão presentes aqui, são os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Se você reparar, eles têm grânulos próximo ao núcleo, no citoplasma aqui, essas bolinhas em volta do núcleo, que é a bola maior. Essas bolinhas pequenininhas em volta do núcleo são os grânulos. Eles são os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos, são os granulócitos. E nós temos também os leucócitos agranulócitos, que são os monócitos e linfócitos. A função dos leucócitos é defender o organismo contra agentes invasores como micro-organismo ou vírus. E nesse caso, quando nós temos uma infecção que é combatida por eles, por neutrófilos principalmente, e forma o pus. O que é o pus? O pus é um ferimento que foi infeccionado e é uma secreção formada por milhões de leucócitos que morreram no combate a essa bactéria que infeccionou aquele local. E as plaquetas? As plaquetas, elas também são conhecidas como trombócitos. São fragmentos de uma célula chamada megacariócito que atuam na coagulação sanguínea. Como que elas atuam na coagulação sanguínea? Elas estimulam uma proteína que nós temos normalmente no sangue, o colágeno, a formar uma rede de fibrina, que é parte do processo de coagulação. Muito importante para a gente não perder muito sangue em um corte, em alguma coisa. E como é que seria a anatomia do coração? O coração ele tem um tamanho comparável a de um punho fechado. Ele é constituído por tecido muscular estriado cardíaco, o miocárdio, e ele apresenta 4 cavidades internas, que seriam as câmaras cardíacas, o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. O sangue ele chega no átrio direito, vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para o pulmão, volta ao coração pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele vai para todo o resto do corpo. Quando ele circula no corpo todo, ele chega na veia cava inferior e na veia cava superior, é despejado no átrio. Do ventrículo direito, ele sai pelo tronco pulmonar, que dá origem às artérias pulmonares.
e ele chega de novo no coração pelas veias pulmonares, vindo do pulmão, né? Sai pelos ventrículos pela artéria aorta, que divide o sangue para todo o corpo. E entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos uma válvula, que é uma abertura que impede que o sangue volte. A válvula tricúspide ou válvula átrio-ventricular direita. Temos uma válvula também antes do tronco pulmonar, seria a válvula do tronco pulmonar. Temos uma válvula entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que seria a válvula mitral ou válvula átrio-ventricular esquerda. E temos uma válvula antes da artéria aorta, que seria a válvula aórtica, ou válvula da aorta. Qual que é a função das válvulas? Evitar que o sangue volte, ou seja, quando o sangue ele está no átrio e vem para o ventrículo, do ventrículo ele tem que ir para o tronco pulmonar, ele não pode voltar para o átrio. Então, depois que ele passou daqui para lá, essa válvula fecha e ele passa daqui para cá, sem voltar. A mesma coisa acontece com as outras válvulas. Depois que ele está no átrio esquerdo e vai para o ventrículo esquerdo, ele não pode voltar para o átrio esquerdo. Então, ele tem que ir daqui para a aorta. Então, essa válvula ela fecha, impedindo o refluxo do sangue. Se vocês repararem também, a parede do ventrículo ela é mais espessa do que a dos átrios, porque o ventrículo ele faz mais esforço, é uma musculatura que faz mais esforço do que os átrios. E, basicamente, a anatomia é essa. O sistema cardiovascular é composto, além do coração, por vasos sanguíneos, que são divididos em artérias, veias e capilares. As artérias, elas levam o sangue do coração para os tecidos, e por isso elas têm uma pressão maior, né, porque o sangue é bombeado pelo coração em alta pressão. Elas são mais espessas e elas têm 3 túnicas ou camadas, que seria o endotélio, a túnica média e a túnica adventícia. E entre as artérias e os capilares nós temos as arteríolas, que seriam vasos intermediários, que eles não são nem tão finos como os capilares e nem tão grossos quanto as artérias. Os capilares, eles têm uma parede muito fina, constituída por uma única camada, que seria o endotélio. Eles têm paredes muito finas, né? E por eles extravasa o líquido tissular. Seria um líquido rico em nutrientes e oxigênio para nutrir todas as células do nosso organismo. Depois dos capilares nós temos as vênulas, que são mais grossas que os capilares, mais finas do que as veias. E o que são as veias? As veias elas trazem o sangue de volta ao coração. Esse sangue já está em uma pressão menor e as veias elas têm uma adaptação, né? Que seriam as válvulas, tipo a válvula do coração. As veias elas também possuem essas válvulas para evitar o refluxo do sangue, para evitar que o sangue volte por elas, entendeu? O sangue tem que ir unidirecionalmente, tem que ir sempre na mesma direção, o sangue não pode voltar. E por isso as veias têm as válvulas. Então, os vasos sanguíneos são constituídos basicamente por artérias, veias e capilares entre eles, né? Precisamos falar um pouco também sobre a fisiologia da circulação. O movimento do sangue é mantido pela contração rítmica da musculatura cardíaca, né? E nesse processo temos que definir 2 conceitos, o de diástole e o de sístole. O que seria a diástole? A diástole é quando a musculatura relaxa e o sangue entra nas câmaras cardíacas. E a sístole é quando a contração da musculatura cardíaca expulsa o sangue do coração. Ou seja, a sístole é a contração que expulsa o sangue e a diástole é o relaxamento que permite que o sangue entre. O sangue ele chega no coração pelas veias cavas superiores e inferiores e sai do coração do ventrículo direito pelas artérias pulmonares e do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, né? Nisso, ele forma 2 tipos de circulação,
a pequena circulação ou circulação pulmonar, que é o percurso que o sangue faz saindo do ventrículo direito, passando pelas artérias pulmonares, chegando ao pulmão e voltando ao coração no átrio esquerdo. Mas nós também temos a grande circulação ou circulação sistêmica, que é o percurso que o sangue faz saindo do ventrículo esquerdo pela aorta, sendo distribuído por todo o corpo e voltando pelas veias cavas ao átrio direito. E o que seria o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco é a sequência completa de sístoles e diástoles das câmaras cardíacas. Como isso acontece? O sangue ele entra no átrio e aí a válvula átrio-ventricular vai estar fechada. Aí as válvulas que vêm antes da veia cava e da veia pulmonar se fecham, o ventrículo contrai, as válvulas átrio-ventriculares abrem, o ventrículo vai estar em diástole e o sangue entra nele. As válvulas átrio-ventriculares fecham, o ventrículo contrai, as válvulas das artérias pulmonares, a artéria aorta abrem, o sangue sai. E assim se completa o ciclo. O fechamento dessas válvulas produzem sons audíveis que são conhecidos como bulhas cardíacas. E agora vamos falar um pouquinho sobre a frequência cardíaca e a pressão sanguínea, como é que elas surgem, como é que elas são controladas. A frequência cardíaca é o número de vezes que o nosso coração contrai por minuto, geralmente. É em torno de 70 a 80 batimentos por minuto. Ele contrai de 70 a 80 vezes, mas isso pode mudar. Por exemplo, se você estiver dormindo, ele vai contrair 50, 40 vezes por minuto. Mas se você estiver correndo, nadando, fazendo uma atividade física intensa, ele vai bater muito mais. Vai bater em torno de 120, 130, 140 batimentos por minuto para suprir a demanda de oxigênio do seu organismo. Então ele bate, manda muito sangue para os tecidos que vão ficar com mais oxigenação. E ao mesmo tempo, o que controla toda essa frequência cardíaca? É o nó sinoatrial. É um nozinho com células especializadas. Elas são células especializadas na contração muscular, no estímulo elétrico, e elas mandam sinais elétricos para todo o coração. Aqui temos o nó atrioventricular, que recebe também esse sinal elétrico e manda para o ventrículo, determinando a contração ventricular, e os dois juntos controlam a frequência cardíaca, que seria quantas vezes o coração vai contrair por minuto. Ao ser bombeado pelos ventrículos, o sangue chega em alta pressão nas artérias, que respondem dilatando. Elas dilatam e aumentam de calibre. E nas artérias o sangue permanece sob pressão. Quando elas passam pelos capilares e vão para as veias, a pressão diminui. E o que acontece? Para o sangue voltar para o coração, ele precisa de ajuda. Quem ajuda? A musculatura esquelética, que contrai e relaxa, fazendo com que o sangue volte para o coração. Por isso que é importante, às vezes, quando você está muito tempo sentado, ou em uma viagem muito longa, de avião, de ônibus, você esticar as pernas e se movimentar, para o sangue ter um retorno para o coração melhor. Aqui eu coloquei uma placa de ateroma, para vocês entenderem por que o colesterol é perigoso. O colesterol, quando ele não é excretado pela bile e ele aumenta muito no nosso organismo, ele se deposita, ele para na camada subendotelial. E isso vai diminuindo a passagem de sangue pelo vaso, o que pode causar a morte do tecido que vem depois dessa camada. Além disso, se essa barreirinha aqui se romper, e o colesterol entrar em contato com o sangue, vai iniciar um processo de coagulação aqui, fechando essa passagem de sangue completamente, que também pode causar a morte do tecido.
Se, além disso, o colesterol se desprender daqui, ele pode entupir mais para frente o vaso, que também causaria a morte do tecido que vem depois, que ficaria sem sangue. Esse é um dos problemas de ter um aumento de colesterol. Por isso as pessoas têm que cuidar da alimentação, têm que fazer exercício físico, para evitar que o colesterol se deposite na camada subendotelial e prejudique assim o sistema cardiovascular. É isso aí, galera. Bons estudos. Eu coloquei um versículo aqui, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse versículo é muito verdade, não só fisiologicamente, mas o coração também tem uma conotação sentimental. É muito importante que vocês se cuidem. Bons estudos a todos, até a próxima.